Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise do edital do concurso da CEMED Aracaju em 2024. Uma ótima oportunidade para a Educação Física Licenciatura na região Nordeste. Então vamos lá, eu vou trazer aqui primeiro as informações gerais sobre o edital, sobre o concurso em si e, em um segundo momento, como a gente pode direcionar melhor a nossa preparação, pensando nos conteúdos, nos conhecimentos específicos da educação física. Primeiramente, em relação às vagas, o que importa de fato, vão ser 24 vagas para a educação física, sendo 20 para ampla concorrência, 2 vagas reservadas para candidatos com deficiência e 2 vagas reservadas, como o edital diz, para candidatos afrodescendentes. Como eu falei anteriormente, o requisito é apenas a licenciatura em Educação Física de fato, e dessas vagas, a carga horária semanal será de 40 horas e uma remuneração inicial aproximada de R$5.000. No edital ele fala do vencimento básico, que será de R$3.006, porém adicionada aí a gratificação de acordo com a lei municipal, que aí dá de fato esse vencimento básico de R$3.000 mais a gratificação, daí aproximadamente R$5.000 de remuneração inicial. Lembrando que a gente ainda tem a progressão, pensando no plano de cargos e carreiras do município de Aracaju. Informações importantes ainda, as inscrições vão até o dia 21 de outubro e o concurso será organizado pela banca Sebrasp. Então você encontra o edital completo e consegue realizar a sua inscrição no site da Sebrasp, sebrasp.org.br. E aí a principal data que a gente tem que se atentar, além das inscrições de fato, é que a prova, tanto a prova objetiva como a prova discursiva, ocorrerão ainda em 2024, pertinho do Natal, no dia 22 de dezembro. Então, de fato, a gente está aqui no início de outubro, a gente vai ter aí pelo menos uns 3 meses de preparação para focar aí realmente nessa preparação, focar aí de fato nos estudos para garantir a aprovação, já começar 2025 com a aprovação garantida em um concurso. As fases desse concurso serão 3, prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos, que é exatamente isso que a gente vai falar agora. A prova objetiva valerá 120 pontos, sendo dividida em 50 pontos ou 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Lembrando que nessa prova aqui será aquele perfil clássico da Sebrasp, que diferente de outras bancas, ao invés de trazer uma prova com questões de múltipla escolha, de A a D ou de A a E, nas provas da Sebrasp, a maior parte delas, a gente vai ter esse perfil que vamos encontrar nesse concurso da CEMED de Aracaju, de questões para marcar apenas certo ou errado. E o grande detalhe é que se você acertar, você ganha os pontos de fato, cada questão valendo 1 ponto, porém se você errar a questão, você tem um ponto negativo. Então uma questão errada anula uma certa. Você tem também a possibilidade de não marcar, de não responder e aí deixar ali no 0 a 0, não ganhar nem perder pontos. Então, primeiro grande destaque em relação à prova objetiva será essa, 120 pontos, dividida em 50 questões para conhecimentos básicos e 70 para conhecimentos específicos. Lembrando que cada uma dessas questões é uma afirmativa, onde você tem que dizer certo ou errado, e que cada questão errada vai anular uma certa. A pontuação mínima para avançar para as próximas etapas será de 10 pontos nos conhecimentos básicos, 21 pontos nos conhecimentos específicos e no total tem que dar aí pelo menos 36 pontos. Então é um ponto assim a tentar, a ideia é que de fato a gente consiga a maior pontuação possível, porém é bom estar atento aqui nesse ponto de corte, 10 pontos para conhecimentos básicos, 21 pontos nos conhecimentos específicos e pensando na prova objetiva como um todo, atingir aí pelo menos 36 pontos para avançar para as próximas etapas.
Ainda sobre a prova objetiva, nos conhecimentos básicos, nos conhecimentos específicos, serão 70 questões de fato voltadas para a educação física. A gente vai falar um pouco mais sobre os conteúdos da educação física mais para frente. Porém, falando dos conhecimentos básicos, as 50 questões estarão divididas aqui nessas 5 grandes áreas: língua portuguesa, história, geografia e conhecimentos gerais de Aracaju e Sergipe, raciocínio lógico-matemático, políticas e legislações educacionais e temas educacionais e pedagógicos. Então, de fato, né, a gente vai ter aí a prova em breve, já aí no fim de dezembro, porém é muito conteúdo realmente, né? Dessas 50 questões de conhecimentos básicos, são 5 grandes áreas, é muito conteúdo de fato, além da grande quantidade de conteúdos que a gente vai ter também na prova de conhecimentos específicos, né, nas 70 questões. Então é fundamental que você tenha uma organização e que você consiga direcionar ao máximo os seus estudos, otimizando essa preparação justamente para que você consiga abranger a maior quantidade de conteúdos, né, tenha um domínio e garanta aí, consiga direcionar para o que realmente seja mais provável de aparecer nessa prova. Avançando, vamos para a prova discursiva, né? Então, se você conseguiu conquistar uma pontuação maior do que aquela pontuação mínima, você tem a chance de avançar para a prova discursiva. Avançarão para a prova discursiva na área da educação física, né, para o cargo de educação física, os 200 primeiros candidatos da ampla concorrência, os 10 primeiros candidatos voltados, né, para as vagas de candidatos com deficiência e os 20 primeiros dos candidatos afrodescendentes. Então é importante que você esteja aí nesse grupo para ter a sua prova discursiva corrigida e também continuar no processo seletivo, né? Essa prova discursiva valerá 10 pontos e será uma redação de temas relacionados à atualidade, né? Então não será necessariamente uma questão sobre a educação física em si, mas uma redação relacionada a temas da atualidade. Uma redação de no mínimo 20 e no máximo de 30 linhas, e a última etapa, que será uma etapa classificatória, né, não eliminatória, será a avaliação de títulos, valendo também 10 pontos, onde serão contabilizados aí títulos de pós-graduação e também de experiência profissional. Então nós vamos ter a possibilidade de pontuar na prova de títulos o doutorado, podendo ser um título, valendo 2,6 pontos, mestrado, um título, valendo 1,3 pontos, 2 especializações no máximo, cada um valendo 0,55, e aí a gente vai ter a maior parte da prova de títulos, né, dessa avaliação de títulos, o exercício profissional para o cargo de professor, né? Então, se você tem experiência profissional no cargo específico, no caso, no cargo de professor de educação física, você pontua 0,5 pontos por ano completo, podendo chegar aí até 5 pontos. Então, na avaliação de títulos, realmente o peso maior vai ser dado para o exercício profissional, podendo chegar aí até 5 pontos. E no final das contas, né, a nota final será basicamente a soma dessas 3 etapas, né? A prova objetiva, a prova discursiva e a avaliação de títulos. E aí a gente vai para o que realmente interessa quando a gente fala da educação física, né? Que é o que a gente vai estudar, como que a gente pode direcionar melhor os nossos estudos, pensando nas provas da Sebrasp, pensando nesse conteúdo programático específico desse concurso. Em relação ao conteúdo específico da educação física, normalmente nos concursos da Sebrasp, a gente tem conteúdos programáticos ou muito semelhantes ou até mesmo iguais. Então, se você vê os últimos concursos relacionados à educação física organizados pela Sebrasp, você vai ver conteúdos programáticos ou iguais ou muito semelhantes. Porém, especificamente esse edital aqui da CEMED de Aracaju traz alguns tópicos um pouco diferentes, apesar da ideia geral do conteúdo programático também estar lá, né? A gente realmente vê uma ideia geral semelhante, porém com tópicos diferentes, né? Ou pelo menos escritos
de forma diferente. E aí, para facilitar, eu separei esses conteúdos programáticos em algumas áreas que com isso dá para a gente direcionar, ter um foco melhor do que a gente pode estudar sobre cada um, né, e acabar otimizando o nosso tempo de preparação. Então, o primeiro bloco que eu separei traz os tópicos no conteúdo programático de metodologia para o ensino da educação física, marcos históricos da educação física e dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à educação física e ao esporte. O que é que esses tópicos querem dizer, né? Como é que a gente pode decifrar ou descomplicar um pouco esses tópicos? Quando a gente vê esses tópicos sem conteúdos programáticos, e aí observa as provas das bancas e faz essa relação, a gente vê que esses tópicos geralmente estão relacionados à história da educação física, ou seja, a história geral da educação física, né, desde os primórdios da humanidade até a história de fato no Brasil, né, como é que a educação física surge no Brasil, quais são os grandes marcos históricos, as tendências pedagógicas da educação física, os movimentos renovadores, métodos ginásticos europeus, até chegar nas abordagens pedagógicas da educação física, né, nas novas concepções de educação física, incluindo aí a obra do coletivo de autores, né, que acaba sendo uma grande obra de referência, uma grande obra de base para os concursos de educação física, que é justamente a metodologia do ensino de educação física. Nela, a gente vai trabalhar tanto marcos históricos, como essa ideia dos movimentos renovadores, como também as ideias gerais da abordagem crítico-superadora, né? Então, as concepções de currículo, como a gente vai trabalhar essa educação física na escola e assim por diante. Então, também pode estar incluída nesses tópicos, né? Então, quando a gente fala desse primeiro bloco, eu destacaria história da educação física e tudo que abrange essa história, né? Desde a história geral até a história da educação física no Brasil, métodos ginásticos europeus, política educacional e educação física, as tendências pedagógicas até as abordagens pedagógicas da educação física. Segundo bloco, eu separei os tópicos de concepções psicomotoras na educação física escolar e educação física e o desenvolvimento humano. Nas concepções psicomotoras, a gente ainda pode fazer uma relação com as abordagens pedagógicas, porém, quando a gente vê em algumas provas da Sebrasp, a gente vê essa relação do desenvolvimento cognitivo e também do desenvolvimento motor. Por isso, eu coloquei esses dois tópicos em um bloco que será trabalhando justamente essas ideias de desenvolvimento cognitivo, né? Então, por exemplo, as ideias, os estágios de desenvolvimento cognitivo de acordo com Piaget e também as ideias gerais sobre crescimento, desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Então, nesse segundo bloco, a gente poderia direcionar, a gente poderia focar nessa grande área do desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento motor. Terceiro bloco vai abranger aspectos anatômicos, fisiológicos e comportamentais da infância e adolescência e atividade física e saúde. Nesse bloco vai ser o famoso bloco dos conhecimentos biológicos e aplicados à saúde, né? Como é um concurso da licenciatura, baseado em provas passadas da Sebrasp, a gente vai focar aqui em temas mais gerais da atividade física e saúde, né? Então, conceitos de atividade física e saúde, alguns conceitos principais da fisiologia do exercício, né, de bioenergética, alguns conhecimentos e conceitos principais da anatomia, de posição, de localização, planos e eixos, nada de fato muito aprofundado, porém uma noção geral que são os famosos conhecimentos sobre o corpo, né? Como é que a gente entende essa relação do nosso funcionamento corporal a partir da prática de atividades físicas e de exercícios físicos. Então, eu focaria nesses conhecimentos mais gerais, nesses conceitos mais gerais e nas noções de atividade física e saúde, né? Recomendações de atividade física e saúde, benefícios, diferença entre atividade física e exercício físico, noções de aptidão física e saúde e assim por diante. Quarto bloco vai ser apenas um tópico que é educação inclusiva para alunos com deficiência, então a gente vai trabalhar
as noções de inclusão, de educação física adaptada, todos aqueles conhecimentos e conceitos que a gente já trabalhou, tanto aqui no nosso canal, como também lá no nosso curso. E aí, por último, um grande bloco que eu acabei agrupando, que vai ser muito relacionado à BNCC e também ao currículo do estado de Sergipe, né, que é um dos tópicos do conteúdo programático, que por sua vez está diretamente relacionado à BNCC. Então, a gente vê, né, a partir desses tópicos que o grande mote, o grande foco desse conteúdo programático realmente vai estar presente na BNCC e, consequentemente, no currículo de Sergipe. Então, tópicos como educação física como linguagem está diretamente relacionado à BNCC, né? Como é que a gente enxerga a educação física enquanto linguagem, enquanto área de conhecimento, enquanto área das linguagens, né? A gente vê lá na BNCC, na divisão dos conhecimentos, a educação física incluída nessa área da linguagem, como é que a gente enxerga essa educação física como um componente curricular da área de linguagem, de acordo com a BNCC, essa ideia da expressão corporal, da cultura corporal de movimento e assim por diante. As dimensões de conhecimento da educação física no ensino fundamental, que é de fato um dos tópicos da BNCC, né? Aquelas 8 dimensões do conhecimento, inclusive temos vídeo aqui no canal também. As unidades temáticas da educação física no ensino fundamental, e aqui o conteúdo programático podia apenas trazer esse tópico, mas ele acabou destrinchando essa ideia das unidades temáticas, né? Então ele fala de ginástica, dança, jogo, esporte, jogos e brincadeiras, danças populares, ginástica para todos, esporte, se aí fala de todas as classificações dos esportes, né? Então a gente vê que boa parte desse conteúdo, desses tópicos, estão incluídos, inclusive, em apenas um, que seriam as unidades temáticas da educação física no ensino fundamental. Porém, eu reforço que não é apenas focar ali na classificação. Eu sei que a ginástica é classificada em ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e de conscientização corporal. Não parar por aí. Realmente aprofundar mais esse estudo, ver qual é a distribuição desses conteúdos ao longo do ensino fundamental, fazer a leitura desse capítulo da educação física na BNCC para identificar as características, né, justamente por ser uma banca que vai trabalhar apenas com a afirmativa certa e errada, é fundamental que a gente faça a leitura aprofundada para identificar os pontos que a banca pode acabar utilizando, né, e acabar explorando justamente para fazer as pegadinhas dos concursos, né, trocar ali uma palavra ou outra e tornar uma afirmativa que poderia ser correta, torná-la incorreta, né, e assim por diante. Então, focar bem na leitura do capítulo da educação física lá na BNCC e também no currículo de Sergipe. E aí, além disso, né, além do que a gente falou dessas unidades temáticas, a gente vê o tópico de Base Nacional Comum Curricular e o ensino da educação física, que abrange também tudo isso, currículo de Sergipe e o objetivo da educação física na educação básica, que também vai estar relacionado à BNCC, pode também estar relacionado aos PCNs, né? Eu não descartaria a ideia de trabalhar também os PCNs, então dá pelo menos uma revisada geral nos PCNs, porque também podem ser aproveitados aí no concurso da Sebrasp, mais especificamente desse da CEMED Aracaju. Para você que quer exercitar um pouco mais, você pode exercitar, já que é um perfil de questões diferente, né, das famosas ABCD ou ABCDE, você pode utilizar as próprias provas da Sebrasp, que já tem algumas disponíveis por aí, mas além da Sebrasp, outras bancas também trabalham esse perfil de questões, né, esse tipo de prova, como por exemplo a Quadrix e a IGEDU, que são duas bancas que também trabalham esse perfil de questão certo ou errada, que pode acabar ajudando também tanto a exercitar como a entendendo essa lógica dessas questões, né? Como você pode entender um pouco melhor como as bancas gostam de trabalhar essa ideia do certo e errado, quais são as palavras que elas utilizam para tornar uma afirmativa incorreta, né? Os adjetivos que ela usa. Então é importante
é fundamental, de fato, você exercitar esse tipo de questão para chegar preparado na prova, né? E aí, para finalizar, se você quer realizar uma preparação mais completa, eu recomendo o nosso curso da preparação à aprovação. De fato, é o nosso material mais completo que visa a preparação para os concursos de educação física de forma geral, independente do concurso e da banca organizadora que você vai realizar. Então, o nosso foco é trabalhar a preparação a partir dos temas mais recorrentes, justamente para direcionar melhor a sua preparação, otimizar os seus estudos, focando no que realmente é mais provável de ser cobrado nas provas. Nele nós temos mais de 60 videoaulas de teoria até o momento, né? Aulas divididas em conhecimentos voltados à educação física escolar e desenvolvimento, conhecimentos aplicados aos esportes e ao lazer, e conhecimentos biológicos e aplicados à saúde. Temos módulo de simulados com suas respectivas aulas de resolução e comentários das questões, o método ATP voltado justamente com estratégias para organização e planejamento de estudos. Atualmente é um curso de acesso vitalício, né? Então basta adquirir uma única vez para poder acessar sempre que quiser. Temos um banco de provas com mais de 700 provas das diversas bancas do país, incluindo provas da Sebrasp, da Quadrix, da IGEDUC, que eu falei anteriormente. E o que eu considero mais importante, o nosso suporte exclusivo via WhatsApp, onde você pode falar diretamente comigo para tirar todas as dúvidas, sejam relacionadas à preparação de forma geral ou ao conteúdo em si. Então, se você tem interesse em realizar essa preparação mais direcionada, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, que você encontra mais informações e consegue aí realizar a sua inscrição no nosso curso. Então é isso, finalizamos essa nossa breve análise do edital da CEMED. De fato é uma grande oportunidade, é relativamente pouco tempo até a prova, mas organizando os seus estudos dá para fazer uma preparação interessante. Qualquer dúvida eu fico à disposição, segue a gente também lá no Instagram, @concurso CDFísica. Qualquer dúvida é só chamar, muito obrigado e até a próxima.